esse agradecimento de Maduro não é à toa não, viu? O Brasil, de fato, está entre os atores que mais protagonizaram ou estão dentro desse imbróglio envolvendo a Venezuela. Por isso a gente já conversa com a Tainá Falcão, que vai fazer companhia para a gente. Neste sábado, o governo brasileiro tem hoje uma espécie de responsabilidade, digamos assim, sobre a normalização da política venezuelana, né, Tainá? Tudo bem? Bom dia, que legal ter você aqui com a gente neste sábado de manhã. Oi, tudo bem, Renan? Bom demais. Pois é, Renan, a gente está acompanhando aí essa semana, falamos muito de Venezuela, é um dos assuntos do momento, se não o assunto do momento. Eu fiz uma análise que a gente explorou ontem no Bastidores CNN sobre o papel da diplomacia brasileira nisso tudo, né? Porque a gente está vendo, a despeito das falas do presidente da República, numa fala mais recente, para ficar só no que ele disse em relação ao resultado das eleições, quando diz que não há nada de grave, nada de anormal no processo eleitoral da Venezuela, quando a gente sabe que há, apesar do posicionamento do partido do presidente, que não é o posicionamento do governo, vale dizer, mas é o posicionamento de um partido relevante, do presidente da República, dizendo que as eleições foram pacíficas, né? Enfim, comemorando coisas que não existiram. A gente está vendo um trabalho insistente da diplomacia brasileira. Eu estou em contato direto com o pessoal do Itamaraty para tentar alguma solução, ainda que não consiga chegar a uma alternativa, mas para tentar se colocar no jogo, porque o Brasil tem essa proximidade, a gente sabe, não é segredo para ninguém, além, né, da amizade de Lula com Maduro, existem as relações comerciais. Então, a diplomacia brasileira, apesar das falas da política, tenta alguma composição em busca de uma alternativa. E essa semana a gente viu muito isso. Aliás, no início, a diplomacia foi até criticada. É muito cautelosa a nota que o Itamaraty soltou, porque diz que vai esperar o posicionamento de Maduro. Sim, a partir de agora, Renan, eu vejo, a gente conversou isso ontem com o Celso Amorim, o ex-chanceler, é um momento muito mais desafiador para o Brasil, porque o Nicolás Maduro vai fazer o que o Brasil está pedindo, ao que tudo indica, né? Vamos pagar para ver, que é apresentar as atas eleitorais. O que está no radar do Itamaraty é, de repente, pedir uma checagem das atas do governo e da oposição para um órgão independente, para de repente, acabar com esse clima de desconfiança que muito dificilmente vai se diluir, né, diante do que a gente está assistindo. Mas é muito... essa análise que a gente fez, Renan, foi muito para entender o que a diplomacia brasileira está fazendo a despeito de todas as dificuldades internas que são criadas aqui, com essa fala do presidente Lula, com o posicionamento do PT, que, aliás, foi muito rechaçado internamente. Renan? E, Tainá, a gente percebe que há um cuidado muito grande com a escolha das palavras, da maneira na qual o governo brasileiro vai se posicionar, porque sabemos muito bem que pode ser também uma munição para a oposição aqui, quando a gente fala no Brasil, e claro, qualquer fala, qualquer escorregada pode ser muito prejudicial ao governo, uma vez que você mesmo trouxe para a gente a posição do governo brasileiro, sobretudo do presidente Lula, é muito claro diante da relação que existe entre ambos os países, Brasil e Venezuela. Agora a pergunta que eu tenho para você é com relação às atas. A gente tem a previsão de quando, enfim, essas atas serão divulgadas? Porque acho que está todo mundo esperando por isso. E traria também uma certa tranquilidade, se é que a gente pode dizer, de que, olha, aqui estão os números. As pessoas que foram às urnas votaram nesse candidato ou no outro. Mas a gente não tem essa previsão de quando essas atas serão divulgadas. Nem se elas serão divulgadas. Exato. Né? Então, a gente ouviu a promessa do Nicolás Maduro, que pode ser uma promessa para ganhar tempo. A gente não sabe, né, o que está acontecendo de fato, o que o presidente da Venezuela vai fazer, né? O órgão eleitoral deu a vitória para Maduro sem apresentar, de fato, a contagem dos votos. É isso que o Brasil quer. Ontem teve um movimento muito importante, foi os Estados Unidos reconhecendo a vitória do opositor, o Edmundo Gonzalez, mas isso até aqui não vai mexer com a posição do Brasil. Por isso que eu digo, vai ser muito desafiador e é importante a gente assistir o que vai acontecer se, diante desses dois cenários, Renan. Se Maduro se omitir de apresentar as atas, alguma
desculpa, né, surgir ali no governo para que elas não sejam apresentadas ou apresentar as atas. E como ele já indicou, a Suprema Corte, que é alinhada ao seu governo, declarar a sua vitória. Eu perguntei isso ontem numa entrevista ao Bastidores CNN ao ex-chanceler Celso Amorim. E, por enquanto, é assim, olha, a gente está na base do diálogo, vamos conversar. Por quê? É compreensível também, porque o Brasil é um dos únicos países que mantém relação aqui na região com a Venezuela. Então, há uma preocupação de não romper pontes, do Brasil ter essa interlocução. Isso tanto existe, Renan, que foi reconhecido quando a Argentina, a gente sabe de todas as diferenças que existem entre os dois governos, a despeito dessas diferenças, pediu ao Brasil para representá-la diplomaticamente na Venezuela, quando Maduro expulsou o seu embaixador. Pois é, Tainá Falcão nos ajudando a entender um pouquinho do contexto, toda a política que envolve essa eleição ou reeleição de Maduro. Será que as atas sairão em breve ou não? Tainá, obrigado por enquanto, a gente volta a conversar em breve.